Matthew Rodrigues nunca imaginou que a herança de seu tio mudaria sua vida de forma tão dramática. O homem de 32 anos, quieto e reservado, esperava apenas encontrar paz e solidão no isolado chalé da montanha que acabara de herdar. O que Matthew não sabia era que 5 mulheres extraordinárias já chamavam aquele lugar de lar, cada uma com um passado misterioso e uma reivindicação legítima à propriedade através de um acordo secreto com seu falecido tio. A ironia era brutal. Enquanto Matthew dirigia pela estrada sinuosa da montanha, sonhando com dias tranquilos de reflexão, essas 5 mulheres preparavam-se para defender o único refúgio que conheciam. Se ele soubesse a verdade sobre o homem cruel que um dia tentou possuí-las e que agora retornava para tomar tudo à força, Matthew teria corrido na direção oposta. O destino tinha uma surpresa reservada para todos eles. Em breve, o silencioso herdeiro descobriria que a herança mais valiosa não era terra ou propriedade, mas sim pertencimento, propósito e a força encontrada na família escolhida. Matthew estacionou seu modesto sedã diante do imponente chalé de madeira e pedra. A construção aninhada entre pinheiros centenários irradiava uma beleza rústica que tocou seu coração solitário. Havia algo de mágico naquele lugar, uma sensação de que histórias importantes tinham sido vividas entre aquelas paredes. Foi então que a porta principal se abriu. 5 mulheres emergiram como aparições, cada uma mais bela e misteriosa que a outra. A primeira era Isabela, uma morena de olhos verdes e ar aristocrático, que carregava cicatrizes invisíveis de um passado de privilégios perdidos. Ao seu lado estava Carmen, ruiva de temperamento forte, cujas mãos habilidosas contavam a história de anos lutando para sobreviver. A terceira era Sofia, loira e delicada, como uma boneca de porcelana, mas com olhos que revelavam uma força interior impressionante. Valentina, na quarta, possuía a pele dourada e o sorriso mais triste que Matthew jamais vira. Por fim, havia Esperança, a mais velha do grupo, com cabelos grisalhos e o semblante de alguém que conhecia todos os segredos do mundo. O que Matthew não podia imaginar era que cada uma dessas mulheres havia chegado ao chalé fugindo do mesmo pesadelo. Todas elas tinham sido vítimas de Rodrigo Mendoza, um homem sem coração que acreditava que o dinheiro podia comprar qualquer pessoa, qualquer alma, qualquer vida. Isabela havia sido a primeira. Filha de uma família aristocrática em ruína, ela fora prometida a Rodrigo como pagamento das dívidas de seu pai. A jovem de apenas 18 anos não sabia que estava sendo vendida como gado. Quando descobriu a verdade e tentou fugir, Rodrigo mostrou sua verdadeira face. A brutalidade daquele homem quase destroçou o espírito delicado de Isabela. Carmen chegou ao chalé 2 anos depois, com os punhos ensanguentados e o coração despedaçado. Ela havia sido a amante de Rodrigo por 3 longos anos, acreditando nas promessas de amor eterno que ele sussurrava em seus ouvidos. Quando Carmen engravidou, esperava que ele cumprisse a promessa de casamento. Em vez disso, Rodrigo ofereceu dinheiro para um aborto e desapareceu de sua vida como se ela nunca tivesse existido. A dor da traição quase matou Carmen, que perdeu o bebê devido ao estresse e ao abandono. Sofia tinha apenas 16 anos, quando Rodrigo a seduziu com promessas de uma vida de luxo e glamour. A menina, órfã desde os 10 anos, via naquele homem sofisticado a oportunidade de escapar da pobreza que a consumia. Rodrigo a manteve em um apartamento dourado, mas que era na verdade uma prisão. Durante 2 anos, Sofia viveu como um pássaro em uma gaiola de ouro, até que conseguiu escapar em uma noite de tempestade. Valentina havia sido enfermeira em um dos hospitais de Rodrigo. O homem possuía uma rede de clínicas privadas, onde praticava experimentos ilegais em pacientes pobres. Quando Valentina descobriu a verdade e ameaçou denunciá-lo, Rodrigo destruiu sua carreira, sua reputação e quase sua sanidade. A mulher que um dia salvava vidas foi forçada a viver nas sombras, perseguida pelos capangas de um homem que não tolerava testemunhas de seus crimes. Esperança conhecia todos esses segredos porque havia sido casada com o tio de Matthew por 40 anos. Ela sabia da bondade infinita de Dom Carlos, que abriu as portas de seu chalé para essas mulheres feridas. O acordo era simples.
Elas teriam um lar seguro enquanto precisassem, e em troca cuidariam da propriedade e umas das outras. Mas o karma nunca esquece, e Rodrigo Mendoza estava prestes a pagar por cada lágrima que fez derramar. Matthew permaneceu imóvel por longos segundos, observando as 5 mulheres que se posicionaram como guerreiras, protegendo seu território. Havia algo na postura delas que o intrigou profundamente. Não era hostilidade exatamente, mas uma determinação férrea que falava de batalhas já travadas e vitórias conquistadas a duras penas. Isabela foi a primeira a quebrar o silêncio. Com voz suave, mas firme, ela explicou que Dom Carlos havia lhes dado permissão para viver ali enquanto precisassem. Apresentou as outras mulheres e contou, de forma resumida, como cada uma havia encontrado refúgio naquele lugar sagrado. Matthew escutou em silêncio, sentindo algo se agitar em seu peito. Havia uma dignidade naquelas mulheres que o comoveu profundamente. Elas não imploravam por piedade, nem se desculpavam por sua presença. Simplesmente declaravam seu direito de estar ali, baseado na palavra de um homem honrado que havia partido. O que nenhum deles sabia era que Rodrigo Mendoza havia descoberto o paradeiro de suas antigas vítimas. O homem implacável havia contratado um detetive particular que rastreara as mulheres até o chalé na montanha. Durante meses, Rodrigo planejou sua vingança, determinado a recuperar o que considerava sua propriedade. Na mente doentia de Rodrigo, aquelas mulheres lhe pertenciam. Isabela era sua noiva prometida, Carmen sua amante, Sofia sua protegida, Valentina sua funcionária traidora. Esperança era simplesmente um obstáculo que precisava ser removido. Se ao menos eles soubessem o que estava por vir, talvez pudessem ter se preparado melhor para a tempestade que se aproximava. Matthew tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. Declarou que honraria os acordos de seu tio e que as mulheres podiam permanecer no chalé pelo tempo que desejassem. Havia quartos suficientes para todos, e ele não tinha interesse em perturbar o santuário que seu tio havia criado. As lágrimas de gratidão que brilharam nos olhos de Sofia tocaram algo profundo na alma de Matthew. Havia tanto tempo que ele se sentia desconectado do mundo, perdido em sua própria solidão. Talvez aquela fosse a oportunidade de encontrar não apenas um lar, mas uma família. Os primeiros dias no chalé foram de adaptação cautelosa. Matthew respeitava o espaço das mulheres e elas respeitavam o dele. Gradualmente, pequenos gestos de gentileza começaram a construir pontes de confiança. Carmen preparava o café da manhã para todos. Isabela organizava a biblioteca, Sofia cuidava do jardim, Valentina mantinha um pequeno consultório médico na propriedade e Esperança costurava e remendava as roupas de todos. Matthew contribuía com reparos na casa, lenha para a lareira e uma presença masculina protetora que as mulheres não sabiam o quanto haviam sentido falta. Pela primeira vez em anos, todas elas começaram a se sentir verdadeiramente seguras. Mas a vida tem uma forma cruel de testar nossa felicidade, justamente quando pensamos tê-la encontrado. Foi Carmen quem primeiro notou os sinais. Carros estranhos passavam devagar pela estrada que levava ao chalé. Fotografias eram tiradas à distância. Telefonemas mudos chegavam ao telefone fixo da propriedade. O instinto de sobrevivência, afiado por anos de perseguição, alertou Carmen de que o perigo se aproximava. Quando ela compartilhou suas preocupações com as outras, uma sombra de terror passou pelos olhos de todas. Elas conheciam apenas um homem capaz de tal perseguição sistemática. Rodrigo Mendoza havia as encontrado. Matthew percebeu a mudança no comportamento das mulheres, mas ainda não compreendia a magnitude da ameaça que se aproximava. Ele interpretou o nervosismo delas como uma reação natural à presença de um estranho em seu santuário. Se ao menos soubesse a verdade, poderia ter agido antes que fosse tarde demais. Esperança foi quem finalmente revelou toda a história. Em uma noite tempestuosa, quando o vento uivava entre os pinheiros, como almas atormentadas, ela contou a Matthew sobre Rodrigo Mendoza e os horrores que cada uma das mulheres havia sofrido nas mãos dele. Matthew escutou em silêncio crescente, sentindo a raiva queimar em seu peito como lava vulcânica. Como um homem podia ser tão cruel? Como alguém podia causar tanto sofrimento e ainda dormir em paz? A indignação que crescia em seu coração
era algo que ele nunca havia experimentado antes. Naquela mesma noite, Matthew tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. Ele não permitiria que aquelas mulheres corajosas fossem vítimas novamente. Se Rodrigo queria uma guerra, então teria uma guerra. O que Rodrigo Mendoza não sabia era que suas antigas vítimas não eram mais as mulheres indefesas que ele havia conhecido. Anos de cura mútua, apoio e força coletiva as haviam transformado em guerreiras, e agora elas tinham um aliado inesperado em Matthew, um homem cuja bondade silenciosa escondia uma determinação de aço. A ironia era deliciosa. Rodrigo acreditava que recuperaria facilmente suas antigas posses, mas estava prestes a enfrentar uma força que não podia comprar, intimidar ou destruir. A família escolhida, unida pelo amor e pela determinação de proteger uns aos outros. Nos dias que se seguiram, Matthew e as mulheres prepararam suas defesas. Instalaram câmeras de segurança, reforçaram fechaduras, estabeleceram códigos de emergência e criaram rotas de fuga. Mais importante ainda, eles se uniram como nunca antes. Isabela usou seus conhecimentos de direito para pesquisar os crimes de Rodrigo. Carmen aplicou suas habilidades de sobrevivência urbana para criar sistemas de alerta. Sofia, com sua aparência frágil, mas mente afiada, tornou-se a especialista em vigilância. Valentina preparou um kit médico de emergência e estudou formas de neutralizar possíveis ataques químicos. Esperança, com sua sabedoria de décadas, coordenou todos os esforços como uma general experiente. Matthew descobriu que possuía um talento natural para estratégia e liderança. Sua natureza calma e analítica complementava perfeitamente o temperamento passional das mulheres. Juntos eles formavam uma equipe formidável, mas Rodrigo Mendoza tinha recursos, conexões e uma crueldade sem limites. Ele não viria sozinho. A primeira tentativa de Rodrigo foi sutil. Chegou ao chalé em um Mercedes preto, vestido em um terno caro, acompanhado por 2 homens que claramente eram guarda-costas. Seu sorriso era charmoso, sua voz sedosa, seus modos impecáveis. Para qualquer observador casual, ele pareceria um cavalheiro refinado fazendo uma visita social. Matthew abriu a porta e imediatamente percebeu que estava diante do demônio, que assombrava os pesadelos das mulheres. Havia algo nos olhos de Rodrigo que o fez pensar em um predador estudando suas presas. A pele se arrepiou quando aquele homem sorriu. Rodrigo se apresentou com toda a pompa, alegando ser um velho amigo das senhoras e expressando surpresa ao encontrar um estranho na propriedade. Sua performance era magistral, mas Matthew não foi enganado por nenhum segundo. Havia maldade pura emanando daquele homem como um perfume nauseante. O confronto foi civilizado na superfície, mas uma guerra silenciosa travou-se nos olhares trocados. Rodrigo ofereceu comprar a propriedade por um preço exorbitante, alegando ter interesse na terra para desenvolvimento turístico. Matthew declinou educadamente, mas com firmeza absoluta. Foi então que Rodrigo cometeu seu primeiro erro. Permitiu que a máscara escorregasse por um momento, revelando a fúria que fervia sob sua fachada polida. Ameaçou sutilmente que acidentes podiam acontecer em lugares tão isolados. Matthew sorriu de volta e mencionou, casualmente, que havia instalado câmeras de segurança que transmitiam diretamente para a delegacia local. A mentira funcionou perfeitamente. Rodrigo partiu naquele dia, mas todos sabiam que ele voltaria. As mulheres observaram a cena de dentro da casa, escondidas mas vigilantes. Ver Matthew enfrentar Rodrigo sem medo despertou nelas uma admiração profunda. Pela primeira vez em anos, elas tinham alguém disposto a lutar por elas. Naquela noite, algo mudou entre Matthew e as 5 mulheres. As barreiras da cautela desabaram, substituídas por uma intimidade nascida da confiança mútua. Eles compartilharam histórias, medos, sonhos e esperanças. Matthew contou sobre sua própria solidão, sobre como se sentia desconectado do mundo até encontrá-las. As mulheres falaram sobre a cura que haviam encontrado umas nas outras e como a presença dele completava o círculo. Isabela foi a primeira a verbalizar o que todas estavam sentindo. Declarou que Matthew não era apenas o dono da casa, mas parte da família que elas haviam construído.
Carmen concordou, dizendo que ele havia provado seu valor ao enfrentar o demônio do passado delas. Sofia, com lágrimas nos olhos, disse que pela primeira vez se sentia verdadeiramente protegida. Valentina expressou gratidão por ter encontrado alguém que acreditava nelas. Esperança, sábia como sempre, declarou que Dom Carlos teria ficado orgulhoso de seu sobrinho. Matthew sentiu algo se expandir em seu peito, uma sensação que levou anos para reconhecer como amor incondicional. Aquelas mulheres não eram apenas suas hóspedes ou mesmo suas amigas. Elas eram sua família, e ele faria qualquer coisa para protegê-las. Mas Rodrigo Mendoza não era homem de desistir facilmente. Se a persuasão não funcionava, ele usaria a força. Os ataques começaram sutilmente. Primeiro, a energia elétrica foi cortada misteriosamente. Depois, a água encanada parou de funcionar. O telefone fixo foi sabotado. Pneus dos carros amanheciam furados. Janelas foram quebradas durante a madrugada. Rodrigo estava aplicando pressão psicológica, tentando quebrar a moral dos defensores antes do ataque final. Era uma tática que ele havia usado muitas vezes no passado e sempre funcionara. O que ele não esperava era a determinação férrea que havia crescido entre aquelas pessoas. Cada ataque apenas fortalecia a união do grupo. Eles enfrentaram cada desafio juntos, encontrando soluções criativas e apoiando-se mutuamente nos momentos de maior tensão. A adversidade não os quebrou. Os forjou como aço temperado no fogo. Matthew instalou um gerador para a energia, cavaram um poço para ter água independente, compraram telefones por satélite, repararam os danos e reforçaram as defesas. Mais importante ainda, eles documentaram cada ataque, criando evidências que seriam cruciais no futuro. A escalada da violência revelou algo importante sobre o caráter de cada membro do grupo. Matthew descobriu uma coragem que não sabia possuir. Isabela encontrou a força para enfrentar seus traumas. Carmen canalizou sua raiva em determinação produtiva. Sofia revelou uma inteligência estratégica impressionante. Valentina aplicou seus conhecimentos médicos para preparar defesas contra possíveis ataques químicos. Esperança tornou-se o coração moral do grupo, lembrando-os constantemente de que lutavam pelo bem contra o mal. Mas o destino guardava uma surpresa que nenhum deles poderia ter previsto. Em uma investigação sobre o passado de Rodrigo, Isabela descobriu algo que mudaria tudo. Enquanto pesquisava os crimes do homem em arquivos públicos, ela encontrou um documento que a fez questionar tudo o que acreditava saber. Matthew não era apenas o sobrinho de Dom Carlos. Ele era o filho biológico que Dom Carlos nunca soube que tinha. A mãe de Matthew, em uma decisão tomada décadas atrás, havia escondido a verdade sobre a paternidade da criança para proteger tanto o filho quanto o homem que amava. Dom Carlos havia passado a vida inteira sem saber que tinha um filho. Sua dedicação em proteger mulheres vítimas de violência havia sido, de certa forma, uma forma de honrar a memória da mulher que amou e perdeu. O chalé na montanha não era apenas um refúgio, era um memorial ao amor não vivido e à família que ele nunca soube que tinha. A revelação atingiu Matthew como um raio. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de repente. A sensação de pertencimento que ele havia sentido no chalé, a conexão instantânea com aquelas mulheres, a determinação feroz de protegê-las, tudo fazia sentido agora. Ele estava continuando o legado de seu pai, mesmo sem saber. As mulheres receberam a notícia, com uma mistura de espanto e gratidão profunda. Esperança chorou lágrimas de alegria, dizendo que sempre havia visto Dom Carlos nos olhos gentis de Matthew. Isabela declarou que a justiça tinha um senso poético perfeito. Carmen, Sofia e Valentina expressaram que agora entendiam por que se sentiram instantaneamente seguras com ele. Mas a descoberta também trouxe uma responsabilidade maior. Matthew não era apenas um aliado na luta contra Rodrigo. Ele era o verdadeiro herdeiro do legado de proteção e cura que Dom Carlos havia começado. A revelação chegou no momento perfeito, porque Rodrigo estava preparando seu ataque final. O homem cruel havia perdido a paciência com os métodos sutis. Contratou mercenários profissionais, comprou armas pesadas e planejou um assalto que não deixaria sobreviventes. Na mente distorcida de Rodrigo,
Se ele não podia ter aquelas mulheres, ninguém poderia. Mas o karma, essa força poderosa e inevitável, havia preparado uma armadilha perfeita para Rodrigo Mendoza. Enquanto ele planejava a destruição, suas vítimas preparavam exposição. Isabela havia usado seus conhecimentos legais para construir um caso sólido contra Rodrigo. Cada crime, cada vítima, cada ato de corrupção foi meticulosamente documentado. Valentina forneceu evidências médicas dos experimentos ilegais. Carmen, Sofia e as outras vítimas gravaram depoimentos detalhados de seus sofrimentos. Mais importante ainda, eles descobriram que Rodrigo tinha outros inimigos poderosos. Políticos que ele havia chantageado, empresários que ele havia defraudado, juízes que ele havia corrompido. Todos estavam esperando a oportunidade de destruí-lo. Matthew usou sua nova compreensão de seu papel como herdeiro de Dom Carlos para mobilizar uma rede de apoio que seu pai havia construído ao longo de décadas. Descobriu que Dom Carlos havia ajudado centenas de pessoas ao longo dos anos, e todas elas estavam prontas para retribuir a bondade. A noite do confronto final chegou com uma tempestade épica. Raios cortavam o céu negro enquanto Rodrigo e seus mercenários avançavam pela montanha. Ele havia planejado atacar na madrugada, quando suas vítimas estariam mais vulneráveis. O que Rodrigo não sabia era que Matthew e as mulheres não estavam mais sozinhos. A polícia estava posicionada estrategicamente ao redor da propriedade. Jornalistas investigativos aguardavam com câmeras prontas. Agentes federais preparavam-se para prender Rodrigo por uma dúzia de crimes diferentes. As antigas vítimas de Rodrigo, fortalecidas pelo exemplo de coragem das 5 mulheres do chalé, haviam finalmente encontrado a força para testemunhar contra seu algoz. Isabela havia coordenado uma operação legal perfeita. Carmen aplicou suas habilidades de sobrevivência para guiar as forças da lei pela montanha. Sofia usou sua inteligência para prever os movimentos de Rodrigo. Valentina preparou-se para tratar possíveis feridos. Esperança rezou pela justiça e pela proteção de sua família escolhida. Matthew, no centro de tudo, sentia a presença de Dom Carlos guiando-o. Pela primeira vez na vida, ele sabia exatamente onde pertencia e qual era seu propósito. Quando Rodrigo e seus mercenários chegaram ao chalé, encontraram não vítimas indefesas, mas uma fortaleza preparada e uma família unida. O homem que havia passado a vida intimidando os fracos descobriu-se cercado por forças que não podia corromper nem derrotar. A batalha foi rápida e decisiva. Os mercenários, confrontados por forças superiores e legítimas, renderam-se sem resistência. Rodrigo, percebendo que sua posição era desesperadora, tentou uma última jogada desesperada. Ele ofereceu dinheiro, ameaçou vingança, implorou por misericórdia e finalmente tentou fugir como o covarde que sempre havia sido. Mas não havia escapatória. Suas vítimas, fortalecidas pela união e pela justiça, assistiram impassíveis enquanto ele era preso. Em que momento tudo mudou? O predador tornou-se presa, o poderoso tornou-se impotente, o algoz tornou-se réu. A ironia era perfeita. Rodrigo Mendoza, que havia passado décadas destruindo vidas e separando famílias, foi destruído justamente pela família que suas vítimas haviam construído para se curar. As câmeras de televisão capturaram cada momento da prisão. O país inteiro assistiu enquanto um dos homens mais temidos e odiados era levado algemado, suas vítimas finalmente vindicadas após anos de sofrimento. O julgamento de Rodrigo Mendoza tornou-se um dos casos criminais mais seguidos da década. Dezenas de vítimas testemunharam contra ele. Evidências de corrupção, tráfico humano, experimentos médicos ilegais e uma dúzia de outros crimes foram apresentadas. A defesa de Rodrigo desabou completamente, diante da montanha de evidências acumuladas ao longo de anos. Isabela brilhou como advogada, apresentando o caso com uma eloquência que comoveu o tribunal. Carmen, Sofia, Valentina e as outras vítimas testemunharam com uma dignidade que contrastava fortemente com a patética figura de seu antigo algoz. Matthew, identificado publicamente como o filho de Dom Carlos, foi celebrado como o herói que havia protegido as mulheres e coordenado a operação de justiça. Esperança, agora reconhecida como a viúva de Dom Carlos e matriarca da família do chalé,
Tornou-se um símbolo de força e resistência para mulheres em todo o país. A sentença de Rodrigo foi severa: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Todos os seus bens foram confiscados para compensar suas vítimas. Sua reputação foi destruída tão completamente que seu nome tornou-se sinônimo de crueldade e covardia. Mas a verdadeira vitória não estava na punição de Rodrigo, e sim na cura e na união da família do chalé. 6 meses depois do julgamento, uma cerimônia especial foi realizada no chalé na montanha. Matthew, agora oficialmente reconhecido como filho de Dom Carlos, dedicou a propriedade como um centro permanente de ajuda para mulheres vítimas de violência. Isabela estabeleceu um escritório de advocacia pro bono no térreo. Carmen abriu uma escola de habilidades de sobrevivência. Sofia criou um programa de terapia através da jardinagem. Valentina montou uma clínica médica gratuita. Esperança tornou-se a coordenadora geral, aplicando sua sabedoria para guiar outras mulheres feridas em direção à cura. O legado de Dom Carlos não apenas continuou, mas floresceu além de seus sonhos mais ambiciosos. O chalé, que havia sido um refúgio para 5 mulheres, tornou-se um farol de esperança para centenas. Matthew encontrou não apenas uma família, mas seu verdadeiro propósito na vida. O homem quieto e solitário descobriu que sua maior alegria estava em usar seus recursos e talentos para proteger aqueles que não podiam se proteger. As 5 mulheres que haviam chegado ao chalé como vítimas quebradas partiram como guerreiras curadas, levando sua força e sabedoria para ajudar outras mulheres em situações similares. Mas elas sempre voltavam ao chalé, que permanecia como o coração de sua família escolhida. A história do chalé na montanha tornou-se lenda, um lembrete poderoso de que o bem sempre triunfa sobre o mal quando as pessoas se unem com coragem e determinação. Visitores chegavam de todo o país para conhecer o lugar onde 5 mulheres corajosas e um homem bondoso haviam derrotado um dos predadores mais cruéis de sua época. Rodrigo Mendoza apodreceu na prisão, abandonado por todos aqueles que um dia o temeram. Seus antigos aliados o rejeitaram, seus capangas o traíram, sua família o renegou. O homem que havia tentado comprar amor e lealdade descobriu que ambos eram inegociáveis. Na solidão de sua cela, Rodrigo finalmente compreendeu a verdade que havia negado a vida inteira. O poder real não vem da capacidade de ferir outros, mas da capacidade de curá-los. A verdadeira riqueza não está no que se pode comprar, mas no que se pode dar. A família real não é aquela imposta pelo sangue, mas aquela escolhida pelo coração. Mas essa compreensão chegou tarde demais para Rodrigo. Sua vida havia sido desperdiçada na busca de prazeres vazios e poder ilusório. Enquanto suas vítimas construíam um legado de cura e esperança, ele deixaria apenas uma marca negra na história, um exemplo de como não se deve viver. Esta história nos lembra que o karma sempre cobra seu preço. Aqueles que semeiam dor colherão sofrimento. Aqueles que plantam bondade colherão amor. A vida tem uma forma de equilibrar as escalas da justiça, mesmo quando parece que os malvados prosperam temporariamente. Nunca julgue alguém pela aparência ou pelas circunstâncias. As 5 mulheres do chalé pareciam vítimas indefesas, mas possuíam uma força interior que nenhuma crueldade poderia quebrar. Matthew parecia apenas um homem comum, mas carregava o coração de um protetor e a alma de um curador. A verdadeira família não é definida pelo sangue, mas pela escolha. O amor não é algo que se compra ou se força, mas algo que se cultiva através da bondade, do respeito e da dedicação mútua. Greed sempre carrega sua própria punição. Rodrigo possuía riqueza material, mas morreu pobre em tudo o que realmente importa: amor, respeito, legado e paz interior. Aqueles que semeiam maldade colhem destruição, mas aqueles que plantam bondade criam jardins de esperança que florescem por gerações. A história do chalé na montanha continuou sendo contada por décadas, inspirando incontáveis pessoas a escolher a bondade sobre a crueldade, a união sobre a divisão, o amor sobre o ódio. E em algum lugar nas montanhas silenciosas, o espírito de Dom Carlos sorri, sabendo que sua semente de compaixão cresceu e se tornou uma floresta de cura que se espalha pelo mundo inteiro.